Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Quero convidar o irmão Lindomar a fazer a oração inicial. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Levante sua mão bem alto. Viemos aqui para buscar mais de Deus, né? E se viemos aqui para buscar mais de Deus, é porque tem mais de Deus para nós, né? Vamos estar na expectativa e vamos cantar, adorar com força, com alegria. Deus se agrada, né? E Deus vai receber o nosso louvor e vai falar o nosso coração também nesta noite, né? Glórias a Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, é com grande prazer e satisfação de nós estarmos aqui na sua casa. Cremos que o Senhor tem uma porção para cada um de nós. Não é que nós viemos aqui em vão, mas o Senhor tem algo para nós. O Senhor toma cada um nesta noite, Senhor, e dá aquilo que nós necessitamos. Nós somos necessitados de Ti. Então o Senhor tem aquilo para suprir a nossa necessidade. Abençoa a continuação do culto e que possamos ter um bom momento na Tua presença, Senhor. Que isso se torne, Senhor, inesquecível para nós. Aonde nós estiver, nós possamos lembrar: ah, que maravilha foi o culto ontem, que maravilhoso foi. Então, Senhor, nós estamos nessa expectativa, porque nós somos Seus filhos, somos Seus eleitos, e estamos sempre na expectativa do Teu Espírito Santo. E creio que o Senhor vai fazer muitas maravilhas ainda no nosso meio, Senhor. Toma o controle mais uma vez e dá-nos uma boa reunião no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos com os olhos fechados. Vamos cantar este hino. Aleluia. Este é o meu Deus. Aleluia. Este é o meu Deus. Mais uma vez. Aleluia. Com as mãos levantadas, vamos dizer: este é o meu Deus. Aleluia. Este é o meu Deus. De tudo que há de mais bonito, não se pode comparar, não se pode. Com Jesus Cristo, nem as riquezas, nem as riquezas, nem a flor que abre no campo, nem o encanto das fontes de águas que jorram no mar, nem o parto de uma criança, nem o encanto de um beija-flor superam a beleza e a luz de nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia.
já senti, nada encontrei, por mais bonito que fosse, igual a paz do meu Deus, o maior dos sonhos não pode contar o que é, o que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré, pois a dor, a fome e a morte é pouco diante deste Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus, com toda a força. As vozes agora. Aleluia. Este é o meu Deus. Aleluia. Este é o meu. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem se assentar. Vamos cantar mais um hino. Primavera. Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho. Quantos confiam que Deus tem guiado os seus caminhos? Tem segurança no Senhor? Tem dado tudo certo? Então nós vamos chegar lá, né? Ele vai nos fazer chegar lá. Vamos cantar este hino. Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, seu caminho. A vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer,
fique acordado que Deus indicará o teu caminho, tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, e a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro deste Deus, e a vida deste sonho está na fé que move os montes. O grão de mostarda irá ser árvore gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Aleluias. Tem um ditado que o irmão Beto diz, e eu concordo muito com ele: nenhuma flor vai tirar. Nenhuma flor. Quantos concordam com isso? Nenhuma flor vai tirar. Glórias ao Senhor. Vamos cantar mais um hino? Eu acredito no sol. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor quando não o sinto. Eu acredito em Deus quando está em silêncio. Eu acredito. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mais uma vez. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor quando não o sinto. Eu acredito em Deus quando está em silêncio. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. O sol brilhará amanhã. O amor voltarei a sentir, e Deus falará ao meu coração.
Glória a Deus. Nós somos prova disso, né? Todos os mares que navegamos, ou seja, o mar da vida, Ele nos acompanhou até aqui, né? E foi fiel conosco. Nós não merecemos tanta fidelidade, né? Quem aqui merece por conta própria? Nem temos nenhum mérito, né? Mas o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Vamos dizer, Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Glória a Deus. Ficamos em pé por um instante, vamos orar pelas ofertas. Também, o pastor me passou que a oferta que será tirada hoje vai para o pregador, né? O pastor Daniel, que está nos visitando. Seja bem-vinda a sua esposa também. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Inclinamos as nossas frontes. Vamos uma palavra de oração. Senhor maravilhoso, quão bom é saber, Pai, não só cantar, mas saber que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado por estar conosco aqui, receber cada louvor, Pai, receber a nossa adoração, Pai. Agora pedimos que o Senhor receba a oferta que será alçada, Pai. Abençoe grandemente a cada vida, Senhor, no natural, principalmente na sua alma, Pai, dando mais do Teu Espírito Santo, encorajando, dando força, Pai, para continuar essa caminhada, Senhor. Obrigado, continue conosco e também pedimos, Pai, por favor, fale aos nossos corações, Pai, profundamente, pois nós precisamos Te ouvir, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar. Após a irmã Solange, pode passar a cantar seu hino. Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo.
onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, os serafins, serafins, serafins. Ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia em ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus, morada de meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou convidar minha esposa, vamos cantar mais um hino. Logo após estaremos recebendo a palavra do Senhor. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo.
alta carruagem do nosso amado indo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino viva em mim. Caminharei, caminharei este caminho. Caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino viva em mim. Amor divino viva em mim. Glórias a Deus. Olhe para o teu irmão, diga: eu te amo, irmão. Diga: eu te amo, irmão. Pode dizer, não precisa ter vergonha. Você vai passar a eternidade com o teu irmão. Diga, olhando bem no olho: eu te amo, pastor. Eu te amo, eu amo cada um de vocês. Vamos compartilhar uma eternidade, né, com o Senhor. Glórias a Deus. Mas enquanto isso, precisamos ouvir a voz dele, né? Vamos ficar em pé. Vamos cantar Somente Creio e recebemos a palavra do Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e junto nós estamos, né, cultuando a Deus. Os louvores, muito lindo, Deus habita entre os louvores. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11, do capítulo 11, do versículo 7 até o verso 12. Versículo 7 até o 12 do capítulo 11. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E, em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, esta é a tua palavra, ela é vida, ela é o alimento para as nossas almas. E eu peço que o Senhor vivifique e assim fale ao coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero falar sobre um tema, vou unir dois temas juntos: perseverante e identificação. Perseverante e identificação. Nessa escritura nós encontramos esses dois temas aqui. Identificação se refere sobre o João Batista, suas atitudes, que se identificava com a palavra, se identificava com as profecias. E perseverante, referente ao verso 12, que diz que desde João Batista até agora se faz violência pelo reino dos céus e pela força se apoderam, ou seja, é necessário esforço e perseverança. Vocês veem que João, ele teve muitas lutas. Às vezes a gente olha a história só no resumo dela, mas se nós pudéssemos saber o que aconteceu ao redor de tudo, são coisas que não poderia se escrever em um livro. A gente olha, João estava no deserto, do deserto ele veio, trouxe a palavra, batizou as pessoas e apresentou Cristo às pessoas. Pronto, acabou. Mas vamos olhar todo o contexto. Pense como João era criticado, como João era perseguido, porque ele veio fora de todo o sistema e condenou com a palavra. E olha que a mensagem de João era uma mensagem cortante, era como um machado que faz saltar lasca, né? Veja que ele não fazia volta para corrigir aquela geração perversa, aquela geração comprometida com o pecado, com as tradições, e que tinham esquecido dos princípios bíblicos. E João tinha um compromisso com a palavra. Quando ele estava fazendo o seu culto, e lembra do rei Herodes, ele pensou assim: eu vou fazer um pouco, vamos dizer assim, propagar um pouco do meu nome, ver se eu crio uma influência. João Batista tem um grupo grande que está ao lado dele, e eu vou fingir que também estou gostando de ouvir a palavra dele, e essas pessoas vão se apegar a mim. E lá vai Herodes, e ele chega no culto de João Batista, com a sua carruagem, e Herodias, que na verdade não era sua esposa, era a esposa do seu irmão, que ele tomou do seu irmão, chega ele lá e a primeira dama. Por certo, Herodes pensava que João ia dar a ele boas-vindas, que João ia dar um lugar para ele no púlpito, para ele se assentar, ia apresentar ele à congregação, dar uma oportunidade para Herodes trazer uma palavra. Essa era a ideia de Herodes. Mas quando chega que João identifica quem é que está chegando, ele não perdeu tempo. Ele olhou e disse: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Ele tinha compromisso realmente com a palavra. Ele tinha aquelas pessoas chegando e querendo batismo e coisas, ele disse assim: quem que vos ensinou a fugir da ira de Deus?
raça de víboras, porque havia muitos ali que não estavam se aproximando, mas não com o sentimento correto, e ele, como profeta, sabia. Então ele não cortava voltas, e isso ele colecionou muitos opositores, muitas críticas, muitas zombarias referente à fé que ele pregava. Mas ele se manteve sempre equilibrado, a tal ponto que Jesus, quando vai falar sobre João Batista, o que ele diz para os seus discípulos? O que é que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, alguém que é levado para todos os lados. Vem a pressão de um lado, ele pende para aquele lado. Vem a pressão do outro lado, pende para o outro. É isso que vocês foram ver? Ele disse, não. Vocês foram ver um profeta. E digo, muito mais do que profeta. Essa era a posição de João Batista. E nós olhamos para esses homens, e olhamos para esses testemunhos, e isso nos é um espelho, ou melhor, uma placa de informação para nós seguir esses exemplos. E saber que, se Deus foi com esses homens, e se eles foram capazes de viver nos seus dias e superar todas as oposições, hoje também nós somos capazes. Por quê? Porque o Deus que esteve com eles é o mesmo que está conosco. E Deus, Ele deseja que realmente nós tenhamos uma identificação fixa, uma identificação realmente lacrada, de tal maneira que passe ano e entre ano, e lá está aquele irmão, lá está aquela irmã, no seu compromisso de fé, buscando a Deus, servindo ao Senhor. Isso é o que Deus espera. Não como muitos que vem a tempestade, vem a luta, a pessoa já se abaixa, já se desanima, já acha que não vale a pena continuar. Mas Deus ainda é o mesmo, para nos dar força, para que nós enfrente o que vier. Seja crítica do colega do trabalho, seja crítica do vizinho, da vizinha, seja problemas até mesmo entre nós. Porque há problemas entre nós, entre a família, entre a igreja, e isso é normal. E Deus permite que haja essas coisas. Agora, quando eu digo Deus permite, não significa que Deus induz para isso. Ele deixa que aconteça. Por quê? Porque no final Ele vai reverter aquilo em bênção. O profeta diz assim sobre o diamante. Ele diz que a pedra de diamante, vocês sabem, ela é a pedra mais dura que existe. Para cortar outras pedras, se usa uma lâmina de diamante. Não há um produto mais forte do que ele. É ele que lapida todas as demais pedras. Mas só que o diamante também precisa ser lapidado. E agora, se ele é a pedra mais dura e lapida as demais, quem vai lapidar o diamante? Aí você vai observar que é outro diamante lapidando um diamante. Daí o irmão Branham diz assim, muitas vezes há problemas entre irmãos, e isso é Deus permitindo que um diamante lapide o outro. Como assim? Às vezes um precisa ser mais humilde, então Deus permite que aquele outro venha e quebra um pouco o ego daquela pessoa. E assim, de um jeito ou do outro, Deus vai permitindo que nós vamos nos lapidando. Mesmo entre o casal, Deus não fez ninguém idêntico, com o mesmo sentimento, tudo. Somos pessoas diferentes. E às vezes, nessas diferenças, há certos arranhões que acontecem.
Mas quando nós temos um compromisso com Deus e com a palavra e tememos a Deus, aquele arranhão sempre vai resultar em uma bênção. Vai me fazer ser mais compreensivo, vai me fazer ter mais paciência, enquanto outros, o mesmo problema afunda. Por quê? Porque eles não têm uma identificação. Os mesmos problemas que João Batista passou, outros passaram e não venceram, e se acovardaram, mas João, ele se posicionou. Há pessoas que às vezes dizem assim: eu não vou mais na igreja, eu não dou conta mais de ir. Mas por quê? Porque eu estava na igreja e fulano fez isso e isso comigo e aquilo foi demais, e eu não dou conta mais. Às vezes uma jovem ou um jovem, eu me afastei porque eu estava namorando com alguém e essa pessoa me frustrou, me decepcionou, e isso me abalou. Na verdade, não foi a frustração que fez que ela caísse. Não foi o problema daquele irmão contra o outro que fez que ele caísse. Não foi. Sabe o que foi? Foi o lugar aonde a pessoa estava posicionada. Por quê? Porque outros passaram pelas mesmas frustrações, pelos mesmos problemas e não caíram. Lembra que Jesus disse que aquele que está edificado sobre a rocha, vêm os ventos, correm os rios e batem contra aquela casa e ela não cai. Mas aquele que está construído sobre a areia, vêm os ventos, corre o rio e golpeiam sobre ela, e grande é a sua ruína. Então veja que o problema não foi o rio, o problema não foi a tempestade, o problema foi onde estava fundamentado. Entendeu? Porque a mesma tempestade que bateu na casa construída sobre a rocha, foi a mesma que bateu sobre a outra. Por que uma parou e outra caiu? Porque o local onde estavam posicionados era diferente. Então é isso, às vezes as pessoas põem desculpa nas lutas. Mas não, se nós estamos realmente conscientes do que nós queremos, você não vai ser abalado. Você pode até se sentir contristado, mas não abalado. Você pode se sentir cansado, mas não desanimado. Por quê? Porque a tua posição está firmada na rocha. E essa era a vida de João Batista, onde Cristo pôde dar testemunho dele e dizer: o que é que vocês foram ver? Alguém que se abala com os problemas? Alguém que se deixa cair por causa de uma crítica? Ou porque alguém lhe falou asperamente? Não, não é assim. É alguém que venha o que vier, ele está posicionado, ele sabe no que ele crê, ele sabe para onde ele está indo, e nada pode lhe afastar de Cristo. Porque, igreja, se nós dividir a nossa vida, nós podemos dividir ela em dois pontos principais. Quais são? O lado natural e o lado espiritual. Somos espirituais e somos naturais. Não podemos viver sendo só espiritual. E não podemos viver sendo só natural. Porque se a pessoa, não, eu vou ser só espiritual, e aí? E o ganha-pão? Como é que ele vai? Não, o outro só natural. Trabalha, lida, corre. Não, tem que equilibrar. São duas coisas na nossa vida que caminham paralelamente, mas aí eu vou dizer algo. Mesmo estando essas duas partes andando paralelamente, nunca podemos permitir que elas estejam vinculadas uma à outra.
Por quê? Porque se a minha vida natural estiver vinculada à minha vida espiritual, quando as coisas naturais derem errado, a minha fé também afunda. Quando cheguei no serviço e o patrão me cobrou de algo que eu não devia e colocou a culpa sobre mim, se a minha vida natural está vinculada com a espiritual, eu já vou desanimar, não vou querer ir no culto. Se chega lá e ganha um aumento e ganha um elogio, oh, glória a Deus, hoje eu vou no culto. Se é que está vinculado. Mas se você deixar que essas duas coisas separadamente, pode haver lutas, pode haver problemas, pode às vezes você estar arrebentado, mas a tua fé, ela sempre estará posicionada, porque você não vincula as coisas. O profeta Abacuque, na sua oração, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Pense vocês, irmãos, em um tempo onde se vivia só da agricultura. Naquela época, eles não tinham outras coisas, só a agricultura. E ele vem e começa a citar todas as coisas da agricultura e dizer: deu errado, deu errado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, minta em que sentido? Dizia, aparentemente, ser bastante flores, parece que ia dar uma grande safra e no final não vingou. Ainda que os campos não produzam mantimento. Olha, a videira não produziu, a figueira não produziu, o feijão não deu, o trigo não deu, e para piorar ele diz assim: e nos currais não hajam vacas. E as ovelhas, as únicas coisas que estavam restando, foram arrebatadas, ou seja, foram roubadas. O que sobrou para ti, Abacuque? Ele disse: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a fé de Abacuque não estava vinculada às coisas naturais. Se tudo dava bem espiritual, naturalmente, ele se alegrava em Deus. Se tudo dava errado, ele se alegrava em Deus. Porque nós temos que entender, irmãos, que o que nos diferencia do mundo é a nossa fé em Cristo. Porque naturalmente nós somos igual. As pessoas lá de fora têm que batalhar para ter as coisas, nós também temos. As pessoas lá de fora ficam doentes, nós também ficamos. As pessoas lá de fora têm às vezes problemas que batem sobre elas, nós também temos. Mas o que nos faz diferente deles é que nós temos uma fé que não está vinculada a essas coisas. Por isso você vê que eles, quando as coisas dão errada, tudo acaba para eles. Porque eles não têm, a vida deles é só aquilo. Mas você diz assim: olha, Deus sabe melhor. Deus vai me fazer prosperar nesse momento de angústia. E aí Deus vem e reverte teus problemas em vitória. Por quê? Porque você não se abalou. Você não diminuiu a sua fé, você não diminuiu o seu amor para com Deus. Há pessoas, irmão, eu falava ainda, hoje eu falava com alguém aconselhando, e essa pessoa falando sobre problemas e decepções e isso e aquilo, eu disse: enquanto você carregar todo esse fardo de coisas, de problemas, você não vai prosperar. Porque às vezes a pessoa, ela vai carregando tudo. Mas lembre-se, irmãos, se temos dor, se temos decepção, se temos traumas lá do passado, seja da infância, seja do que for, não carregue isso. Deixa aos pés da cruz. Ah, mas porque Deus permitiu? Deus não se importava comigo, Deus não... Irmãos, lembre, somos humanos como qualquer outro. Estamos em um mundo sujeito a problemas. Mas a prova de que Deus nos ama é que Ele guardou a nossa fé. É que Ele tem uma promessa para nós. E o que nós fazemos com essas dores, essas decepções, nós colocamos aos pés da cruz. E Deus faz o que, irmãos?
você chega com aquele monte de problemas, de dor, de decepção, de frustração, e você vem e solta tudo aos pés dele. E o que ele faz? Em troca, ele deposita a graça, ele deposita o conforto, ele deposita bênçãos. É isso, é uma troca que nós fazemos com Deus. E o que ele faz com aquele monte de problema? Lança no mar do esquecimento. Mas nós precisamos tirar aquilo de nós e lançar aos pés de Jesus. Abrir o nosso coração. Pedro disse assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sim, toda a vossa ansiedade, tudo que te preocupa, tudo que te dói, te machuca, lança sobre aos pés de Jesus. E seja realmente identificado como os homens de Deus foram, os apóstolos, os profetas, e seja perseverante também, como diz a Bíblia aqui, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Não é de qualquer jeito, não é de braços caídos, não, você entra realmente dizendo: eu entrei para vencer. Aleluia! E Deus olha e diz: sim, meu filho, eu sei que você entrou para vencer e não tem condição, mas eu te darei a vitória. Aleluia! Então que Deus nos ajude, irmãos, que nunca o brilho da nossa fé seja ofuscado pelos problemas, mas que você saiba, maior é Deus do que os meus problemas. Não é que eu estou dizendo com isso que nós temos que nos confortar com os problemas, no sentido de que, eu tenho que sofrer mesmo. Não, Deus, Ele nos chamou para vencer. Mas o que eu digo que não podemos é nos abalar com eles. É fazer com que aquele problema se torne uma vitória. Vocês já viram, eu já vi na internet, mais de uma vez, vídeo de panela de pressão explodindo. Eu vi um outro dia, mostrei para minha esposa, aquilo parecia uma bomba, aquele fogão virou... O que aconteceu ali? Uma pressão foi gerando dentro daquela panela. E a pressão foi gerando, e ela não tinha onde escapar a pressão. E a vida, irmãos, igreja, gera pressão. Os pais, a preocupação com os filhos, o zelo com os filhos, gera pressão. A preocupação com ganhar o pão, com isso, tudo na vida. As crianças, mesmo pequenas, elas têm pressão. No colégio, aqui e ali, vai gerando pressão. E o que tem que fazer? Tem que ter um canal de escape. Antigamente, quando não havia os motores a diesel, eram os motores movidos a vapor. Serrarias, né? Com aquelas máquinas enormes, tudo movido a vapor. Põe lenha, põe fogo. E aquele fogo gera uma pressão, só que tinha o quê? Eles canalizavam a pressão de um jeito que a pressão fazia girar os motores, a pressão fazia a máquina andar, a pressão fazia as coisas acontecer. É o que Deus quer de nós, que nós canalize essas pressões que vêm através da oração. E uma pressão, você vai transformar aquela pressão em poder. Enquanto alguns, a pressão gera explosão, gera, vamos dizer, decepção, gera frustração, até mesmo desânimo de fé. O outro não. A pressão fez ele crescer mais, fez ele se achegar mais a Deus, fez ele saber: eu preciso da sua ajuda, Senhor. Aleluia! Então, quando você enfrentar alguma pressão, irmão, irmã, lembra disso desta noite. Fala para Jesus: Senhor, transforma essa pressão em poder. Sim, alguém tem me falado mal de mim, alguém tem feito coisas que me entristecem, Senhor, mas ajuda isso, Senhor, quero crescer com isso.
eu quero amar mais, eu quero perdoar essa pessoa. E você sai na frente o quê? Melhor do que quando entrou na luta, porque você canalizou a pressão de forma que ela gerou poder na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus espera, irmãos. Cada dia nós vamos nos tornando mais robustos. Por quê? Porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, e nós tudo depositamos aos pés da cruz. Enquanto outros optam por pegar aquele problema e murmurar, e reclamar. Oh, Deus me abandonou. Oh, isso, aquilo. Quanto mais reclama, mais afunda. Mas você comece a cantar. Eu gosto daquele hino que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Os mais preciosos perfumes são de flores que são esmagadas. Aquela flor tem que ser moída e ela exala o que ela tem de precioso. Então, que as lutas da vida, irmãos, possam produzir em nós mais de Cristo, mais do amor de Deus, mais de misericórdia para com as pessoas. As lutas, as decepções, quando nós canalizamos elas pela via da palavra de Deus, ela nos torna mais humanos. A gente passa a sentir mais misericórdia dos outros. Por quê? Porque a gente passou por ali também. A gente sabe como aquilo dói. Então, igreja, nós fomos chamados, concluindo, fomos chamados para algo muito grande. O mundo, irmãos, dessa cidade, desse país, não é digno de nós. E o diabo tenta, às vezes, te bater no rosto, fazer você baixar a cabeça, se sentir um nada. Nunca permita isso. Ah, mas e esse problema? Ah, não sei. Alguns até dizem, eu acho que eu casei errado, porque olha os problemas. Irmão, as lutas vêm para te aperfeiçoar. Sim, você diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore com isso? Me ajude. Então vamos transformar com a graça de Deus. Sei que Deus está falando. Vamos pedir a Deus, Senhor, ajuda as pressões a se transformar em poder. Eu não quero, Senhor, me abalar, não quero cair, não. Eu quero, Senhor, levantar a cabeça. E essa pressão dentro de mim, ela vai girar as engrenagens do amor, gerar as engrenagens do perdão, da misericórdia, e eu vou ser melhor cada dia. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche seus olhos. Bondoso Deus, eu sei, Pai, que o Senhor está falando com alguém, Pai. Porque eu senti isso, Pai, quando estava vindo ainda, que o Senhor desejava falar isso. Então, Pai, que o Senhor ajude, que esta pessoa, Senhor, possa ter a Tua graça, de todas essas pressões que ela tem passado, seja transformado em poder, seja transformado em graça. Ó Deus, e eu sei que o Senhor fará com que isso a leve a ser melhor, uma melhor pessoa, Pai, um melhor cristão, uma melhor cristã. Ó Deus, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor não está alheio ao nosso sofrer, o Senhor não está alheio às nossas lutas e dificuldades, não. O Senhor nos chamou e nos chamou para vencer. Obrigado, Senhor. E eu peço e entrego isso em Tuas mãos. Confirma isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. O irmão poderia cantar aquele hino, irmão. Eu ainda estou aqui. Esse hino nos faz lembrar, irmão, que muitas lutas passamos. E você olha para trás na tua jornada e falta espaço numa folha para você apontando os problemas que você já passou.
Mas há uma coisa ali, todos eles você venceu. Por isso estamos aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos anos se passaram desde o dia em que criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas suas mãos poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui. Diga para ele: eu estou aqui, Senhor. Passei por lutas e provações, mas ainda estou aqui. Aleluia. Mas ainda estou aqui. Deus te ama. pois sei que Deus tem sido contigo. acabará sobre mim. Nunca mais pense que Deus não tem olhado para você. Mas Ainda estou aqui, ainda estou aqui. e não Não é porque eu quero. Aleluia. foi tua Tua graça graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tem querido assim. muitas vezes tenho sentido que minhas forças desvanecem ao esquecer todo o perigo. Eu ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas suas mãos poderosas é que tem me sustentado. Glória a Deus. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sobre mim. Mas ainda estou aqui, mas ainda estou aqui. Não é porque eu quero, foi tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que me tens querido assim. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome para sempre, Pai. Aleluia. Graças a Deus.
pela palavra que ouvimos. Isso é um alimento para todos nós, né? Quando às vezes a gente sente a pressão, eu faço assim, eu lembro do que Pedro disse, como citou o pastor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu falo isso para Deus, e cada um de nós temos que falar, e olhar e descansar em Deus, e ser exemplo igual a esses que perseveraram, não daqueles que desistiram, que foi até o final, sem se importar com os obstáculos, sem se importar com a popularidade, mas olhando para Cristo, como diz a Bíblia, que é o autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando sempre o pastor Daniel, para que assim nós possamos, o povo possa ser abençoado também. Amém? Nós vamos ler as Escrituras no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Hoje é o dia de ceia, é dia de nós dar o nosso testemunho, que nós vivemos para Cristo e que pela graça de Deus, mais um mês vencemos. Diz assim o apóstolo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenados com o mundo. Graças a Deus por essa esperança e essa fé, que nós não vamos passar pelo julgamento do trono branco, não seremos julgados, porque nós somos julgados agora pela palavra de Deus. E quando nos encontramos falho em algum caso, nós pedimos a Ele o perdão, e Ele nos perdoa. Amém? São João capítulo 13, versículo 12 a seguir. Já lemos do lava-pés. Vamos tomar a ceia e já logo os irmãos já vão fazer o ato lava-pés. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Graças a Deus.
nos achegamos à mesa do Senhor, olhando para o sacrifício de Cristo, e nós não somos pecadores constumaz, né, que vivem em pecado. Aquele que vive em pecado não tem direito da ceia, mas falha nós temos, né? Mas cremos no sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica. Pai, aqui está, ó Deus, diante de nós o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi ferido em nosso lugar. Também o vinho, símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que verteu ele no Calvário e que tirou todas as nossas manchas. Receba o pão, receba o vinho, como símbolo do teu corpo e do teu sangue, e abençoe esses elementos que vamos tomar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor sempre esteja com teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele tendo dado graças, ele partiu. Quem foi que os meus pecados perdoou? Foi Jesus, que morreu na cruz. Os irmãos podem virem, pegar o pão e o vinho. Foi Jesus que morreu na cruz. Graças a Deus. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje
apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, e tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, bem mais que os mares, bem mais que o sol. Das maravilhas O mundo conhecer as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol. Das maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Me amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Graças a Deus. Então nós agora vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus e que essas palavras que ouvimos, a bênção da palavra, seja um marco para a nossa caminhada. Não venha cair no esquecimento, né? Porque é isso que nos mantém.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, Tu és a diferença em nossa vida, Pai. Temos dificuldades, somos humanos, como ouvimos, mas nós temos para quem recorrer, nós temos para quem olhar, para quem confiar e saber, como disse Abacuque, embora tudo aqui esteja indo de mal a pior, mas ainda nós temos o Senhor, que é a nossa força, que é a nossa esperança, que é o que pode mudar todo o curso da vida. E depois, como disse Asaf, nos receberá em glória. Agora seja com teu povo, leva-nos em paz, guardados, dando uma boa semana, uma boa noite. E amanhã, Senhor, quando eles terão o culto ali em Sarandi, nós estaremos em Santa Rosa, que o Senhor nos guie e nos dirija em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.